Sabe aquela figura histórica que a gente admira, quase um herói da fé? Agora imagina descobrir que essa pessoa discordava de um ponto central daquilo que acreditamos. Pois é mais ou menos essa história que vamos analisar hoje. Vamos mergulhar na relação, o que é bem surpreendente e complexa, entre ninguém menos que Martinho Lutero, o grande reformador, e a doutrina da guarda do sábado, um pilar para os adventistas do sétimo dia. Então, para a gente entender o tamanho desse paradoxo, primeiro a gente precisa sacar o quanto Martinho Lutero era e ainda é reverenciado no meio adventista. E essa admiração vem de cima, viu? Especialmente da influente cofundadora do movimento, Ellen White. Olha só o que ela escreveu. E isso não era um elogio qualquer, um comentário perdido no meio de um livro, de jeito nenhum. Para se ter uma noção, na sua obra O Grande Conflito, ela cita Lutero mais de 260 vezes. É muita coisa. Ela o via, de fato, como um instrumento escolhido por Deus. Ok, então tá estabelecido. A admiração por Lutero é imensa. Ele é visto como um verdadeiro herói. Pois é. E é exatamente aí que a história começa a ficar interessante, porque toda essa admiração nos joga bem no meio de um conflito totalmente inesperado quando a gente vai ver o que o próprio Lutero pensava. E aí vem a pergunta que não quer calar. Afinal de contas, o que Martinho Lutero de verdade acreditava sobre o sábado? Pensa só na ironia. E se esse reformador, tão reverenciado, na verdade condenasse um dos pilares fundamentais da fé que tanto o admira? Bom, é exatamente nisso que a gente vai mergulhar agora. Para a gente entender de vez esse paradoxo, nosso roteiro vai ser o seguinte. Então vamos direto à fonte. A melhor maneira de entender o que alguém pensa é ouvindo a própria pessoa, certo? Ou, nesse caso, lendo o que ela mesma escreveu. Vamos dar uma olhada nos escritos de Lutero, em ordem, para ver qual era a posição consistente dele sobre o sábado. E olha, não foi algo que ele falou uma vez e pronto. Essa linha do tempo mostra que ele abordou o assunto várias vezes, ao longo de mais de uma década, de 1525 até o final dos anos 1530. Ou seja, era um pensamento bem consolidado. Logo no começo, em 1525, ele já foi, bem direto ao ponto. Ele argumentava com todas as letras que o Novo Testamento simplesmente aboliu o sábado. Para ele, era uma ordenança exclusiva para os judeus e, olha que frase forte, nem mesmo a menor vírgula em Moisés se aplica a nós. 5 anos depois, no seu famoso Catecismo Maior, que era um guia de doutrinas, ele reforça essa ideia. Ele ensinava que o quarto mandamento era uma daquelas regras do Antigo Testamento, das quais os cristãos, foram simplesmente libertados por meio de Cristo. E no mesmo ano, 1530, tem a Confissão de Augsburgo. Esse é um dos documentos mais importantes do protestantismo e teve o aval total de Lutero. E o que ela diz sem rodeios? As Escrituras aboliram o dia de sábado. Mais direto que isso, impossível. Alguns anos depois, em 1535, comentando o livro de Gálatas, Lutero sobe ainda mais o tom. Ele chega a comparar quem ensinava a guarda de dias, incluindo o sábado, ao trabalho de falsos apóstolos. Então, o ponto central aqui é que, para Lutero, insistir na guarda do sábado não era apenas um erro. Era muito mais sério. Era, na visão dele, uma inversão completa da liberdade que o Evangelho trouxe. Era trocar essa liberdade por rudimentos fracos e pobres e colocar a consciência do cristão de volta debaixo da lei em vez de debaixo de Cristo. E para não restar nenhuma dúvida, em 1538, numa carta escrita especificamente para debater com os sabatistas, ele é categórico. Ele diz que o sábado nunca foi feito para durar para sempre, que era algo temporário e exclusivo para os israelitas e que não se aplicava aos gentios, ou seja, aos não-judeus. Ok, a posição dele parece bem clara, né? Mas e as objeções? Será que não existem outros textos ou interpretações? Vamos dar uma olhada nos principais contra-argumentos que costumam aparecer. Um argumento bem comum usa o Catecismo Menor de Lutero, onde alguns veem um apoio à guarda do sábado. A questão é o contexto. O Catecismo Menor era uma versão resumida para leigos. Já no Catecismo Maior, a obra mais detalhada e teológica para pastores, ele deixa sua posição bem explícita. O sábado não se aplica aos cristãos. Basicamente, a obra maior e mais completa esclarece a menor. E aqui vem o ponto crucial. Anos depois dessas primeiras declarações, em 1539,
Será que ele tinha mudado de ideia? Pelo contrário, ele reafirmou sua total concordância com a Confissão de Augsburgo, aquela mesma que dizia que o sábado foi abolido. Ou seja, a posição dele se manteve firme até o fim. E isso tudo nos traz de volta ao ponto de partida, ao paradoxo entre um herói da fé tão reverenciado e uma doutrina que ele aparentemente rejeitava de forma tão convicta. Então, como explicar essa desconexão? Uma das possibilidades levantadas é que Ellen White conhecia Lutero principalmente através de relatos históricos, de biografias que exaltavam sua coragem. É bem provável que ela nunca tenha tido acesso direto a esses escritos teológicos específicos dele sobre o sábado. E no final, ficamos com uma pergunta no ar, uma pergunta para reflexão. Se Ellen White tivesse lido essas palavras do próprio Lutero, qual teria sido a reação dela? Fica aí o paradoxo. Como a gente concilia uma admiração tão profunda com uma discordância tão fundamental? É algo para se pensar.